Bem-vindo à Universidade do Recomeço, e essa é a nossa proposta durante esse mês. Eu acredito que cada um de nós, em determinado momento da nossa vida, nós tivemos esse sentimento, passamos por esse sentimento. Será que existe recomeço para mim? Será que eu consigo aprender a recomeçar? No momento que a gente tem e de tantas perdas financeiras, perdas emocionais, perda de gente, será que existe recomeço para a gente? Será que a gente pode se formar? Será que a gente pode entrar nessa faculdade e se formar nessa área chamada recomeço? Onde é que está essa sala? Qual é esse curso? E durante esse mês a gente vai estar justamente provocando em você. E a gente quer você nessa jornada. E é um convite para você que está presencial, você que está comigo online, todos os internos agentes, a gente chegar ao final desse mês aprovado e com o certificado de que é possível recomeçar. E eu quero começar essa mensagem orando e pedindo a Deus a bênção sobre as nossas vidas. Espírito Santo, tem coisas, Senhor meu Deus, que a gente faz. Meu Deus, eu posso comunicar da melhor forma possível. Eu posso falar, ó Deus, ó Pai, ser um excelente comunicador. Mas, Senhor, meu Deus, eu não consigo entrar no coração das pessoas. Eu não consigo mudar as pessoas. Eu não tenho um poder, Senhor, meu Deus, de transformar. Ó Deus, ó Pai, nós estamos nesse ambiente chamado igreja. Nesse ambiente onde a gente crê que é o poder da Tua palavra. Deus, esse ambiente, Senhor, meu Deus, onde a gente crê, Deus, que é o Senhor que tem poder. Ó Deus, de poder transformar e falar o nosso coração. Deus, eu oro, Espírito Santo, aquela palavra que a gente está precisando. Ó Deus, do Senhor. Ó Deus, aquele conselho que a gente está precisando do Senhor. Ó Deus, aquele empurrão, Pai, Deus, que aquele levantar que vem do Senhor, possa acontecer aqui, Pai. Te damos glória para sempre, no nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diga... Amém, amém. Universidade do Recomeço, ele ainda conta com você. Eu quero ler um texto e a gente vai trabalhar nesse domingo sobre Pedro, o recomeço da vida de Pedro. Livro de João, a partir no capítulo 21, e eu vou ler do 1 até o 19. Depois de comerem, Jesus perguntou aos seus discípulos, do 15 ao 19, na verdade, Jesus perguntou a Simão Pedro, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo, na verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me, siga-me. A história de Pedro. Imagine, gente, um mundo sem uma segunda chance. Imagine a nossa humanidade sem a gente ter essa segunda chance. Sem a gente ter segunda chance. Já pensou como seria a nossa vida se um erro que a gente causou, um erro que a gente cometeu, um pecado que a gente cometeu, definisse a nossa vida? Quantos de nós já passamos por isso? Por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa de uma situação, aquilo ali definiu a nossa vida. Para a gente, muitas vezes, e para as outras pessoas.
E a gente gostaria tanto de uma chance para a gente. Esse recomeço, muitas vezes, não é com relação aos outros. Muitas vezes o recomeço é com relação a gente mesmo. A gente mesmo. Quantas coisas a gente cometeu na nossa vida que pelo fato das pessoas falarem tanto, a gente passa... Não é sobre o que elas pensam, mas às vezes o que elas pensam, o que as pessoas pensam, define a nossa vida. Ei, gente, quantos projetos a gente fez na nossa vida, ou quem sabe você que está comigo aqui, você comigo online, projetos que você não deu certo, e você diz assim, se não tivesse recomeço. E aí a gente vai falar sobre perdas emocionais, perdas de pessoas, a gente vai falar sobre negócios, a gente vai falar sobre pecado, a gente vai falar... Não é? Quantas coisas... Já pensou se não houvesse segunda chance? Já pensou se não houvesse segunda chance? Quando a gente fala sobre a vida de Pedro, Pedro é um dos milhares, né? Centenas de pessoas, e umas a gente não sabe a história delas, outras a gente apenas viu mencionar, mas quando a gente olha a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai encontrar o Deus da segunda chance. O Deus que diz assim, tem chance, e eu conto com você. Você está comigo nessa jornada. Vamos lá. Quem foi Pedro, né? Vale a pena a gente dar uma olhada para a vida de Pedro. Pode ser que você esteja hoje aqui, você não tenha noção quem foi Pedro. Pode ser que você não conheça muito a Bíblia, mas eu vou lhe ajudar. Pedro, ele foi escolhido não pelaquilo que ele tinha, né, pela inteligência dele, não pelo que ele fazia, pela graça de Deus. Um dia ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus foi justamente um milagre que Jesus Cristo ali faz, passa a noite toda pescando, volta, Jesus está ensinando, olha para eles bem rápido, né? E aí olha para ele e diz assim, olha, lança a tua rede, não é? Ele diz, Senhor, passamos a noite toda pescando, e no sentido, né, Pedro não diz isso, diz assim, Jesus, a gente entende disso aqui, de mar a gente entende, de barco a gente entende, de pesca a gente entende, pelo que eu sei, você é carpinteiro. Mas Pedro não disse isso. Ele disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí ele lança, tem aquela pesca maravilhosa, e a partir dali ele reconhece Jesus, e ele começa uma caminhada com Jesus. Quem foi Pedro? Pedro teve esse encontro com Jesus. Quem foi Pedro? Pedro fazia parte de um grupo seleto de discípulos de Jesus. E que grupo seleto era esse? Determinadas situações, você vai ver nos evangelhos de Jesus, é que Jesus chamava um grupo de pessoas. Tinham lá 12, mas ele chamava um grupo de pessoas. Quando a gente vai ver em alguns textos, Jesus vai para determinado local e chama quem? Pedro, Tiago e João. Determinados milagres que ele fez, quem que estava presente? Pedro, juntamente com Tiago e João. Uma das coisas incríveis que aconteceu com o ministério de Jesus foi a transfiguração. E quem estava ali presente? Pedro, com Tiago e João. Pedro teve momentos importantes na caminhada dele com Jesus. Pedro vem ali, barco, né, afundando, vento, aquela confusão, e eles percebem e acham que é um fantasma, quando eles percebem é Jesus. E dos 12, o único que lança-se e anda sobre as águas é Pedro. Você diz, mas ele afundou, mas ele andou. Mas ele afundou, mas ele andou. Mas ele afundou. Eu lá quero saber, eu sei que ele foi e ele andou. Ele pode até ter afundado. Eu queria ter pelo menos dado 5 passos, né? Entrado pela história, o único homem da terra que andou sobre as águas, né? Ok, mas não foi sempre alegria. Na noite que o Senhor foi traído, ele conversa ali com os seus discípulos, na verdade um pouco antes, conversa com os seus discípulos e começa a anunciar o que ia acontecer com ele.
Vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso comigo, vou ser entregue, vão me pegar, vão me prender, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro se levanta, não vai acontecer isso com você, não tem perigo nenhum, eu vou eu vou defender, eu sou capaz até de morrer. E aí a grande palavra de Jesus, o grande momento que Jesus tem com ele, diz: Pedro, e não foi apenas Pedro, todos os discípulos: Senhor, nós vamos fazer isso também do mesmo jeito. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E você conhece essa história muito bem. Eu digo que tem 2 momentos que eu, Costa Neto, gostaria de estar pessoalmente. No momento que Pedro nega Jesus. Mas não por causa da atitude de Pedro, mas da atitude de Jesus. Quando Jesus olha para ele, com aquele olhar, não de acusação, não de julgamento, quando Jesus olha para a vida de Pedro, e Pedro olha para os olhos de Jesus, a Bíblia fala que ele sai dali e chora amargamente. E, gente, qual a chance de recomeço de uma pessoa dessa? Qual a chance? Vamos lá, qual a chance de recomeço de uma pessoa dessa? Não, ele negou Jesus. Negou Jesus. E disse que não negaria. E quantas vezes a gente chega em determinada situação na nossa vida assim, tem chance. Tem chance. Porque quando a gente olha sobre recomeço, pode ser que até agora você diz assim: pastor, essa mensagem não é muito para mim não. Mas recomeço da nossa vida nem sempre é sobre perdas que tivemos, ou chances que nós queremos e desejamos. Mas um recomeço por algo que, se a gente não recomeçar, não é sobre o que a gente perdeu, é o que a gente vai perder. Não, acho que vocês não ouviram, não. Quem sabe você diz assim: pastor, eu tive, mas já passei, superei. Mas quem sabe essa palavra não é para aquilo que você perdeu, é um recomeço para aquilo que você pode perder. Para mim, essa mensagem pega todo mundo. Para mim, a gente precisa entrar nessa faculdade, se formar, né, em recomeço. Primeiro, como recomeçar? Como recomeçar? Olhando para a vida de Pedro, a gente precisa recomeçar, sabendo que sem Jesus, nossas redes sempre estarão vazias. Sem Jesus. E eu vou fazer você entender o que é que eu estou falando. João escreve, né? Depois disso, apareceu novamente Jesus a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas aquela noite, olha aí, gente, a mesma coisa. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele, Jesus, disse: lancem a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Tal era a quantidade de peixes. Eu acredito que Pedro precisou entender que sem Jesus suas redes sempre estariam vazias. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Aqui não é uma proposta para uma palestra motivacional. E glória a Deus pelos coaches, glória a Deus por essas palestras que às vezes chama a gente a incendiar nossas vidas, né? Não é sobre motivação. Não é chamar para você a se superar, não é um depoimento para você realmente botar tudo e se superar. Quantos filmes a gente assiste, né? E a gente chora, a gente fica encantado com a superação de algumas pessoas. Não, a proposta não é essa. Você está numa igreja, você está assistindo um culto de igreja.
Aqui, você não vai sair melhor em matemática nem em história. Aqui você vai sair melhor em Bíblia. Aqui você vai sair melhor em Deus. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Aqui é cara de igreja, cheiro de igreja. Aqui é ambiente de igreja. Aqui a gente vai aprender sobre princípios da palavra de Deus. E aí quando a gente olha para Pedro, a gente vai ver que é isso que a gente está precisando. Pedro, sem Jesus, ele voltou a fazer a mesma coisa, mas não aconteceu nada. Porque eu e você, a gente só dá certo com Jesus. Ah, meu irmão, eu e você, a gente só dá certo com Jesus. Quer recomeçar, quer ter esperança, quer ter ânimo, quer ter fôlego. Ei, quer recomeçar para primeiramente você ganhar, acreditar em você mesmo. Quer recomeçar um projeto que está morto, quer recomeçar algo na sua vida. Ei, quer recomeçar ânimo, quer ter ânimo para enfrentar coisas que você perdeu financeiramente, quer recomeçar a sua vida. Ei, quer recomeçar, não pelo aquilo que você perdeu, mas por coisas que você pode perder. Quer recomeçar? Ah, meu irmão, recomece com Jesus Cristo. Recomece crendo nele. Reconheça crendo nele. Reconheça que existe uma palavra em favor da minha vida e da sua vida. Uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu entendo que se Pedro recomeçou por causa de Jesus, eu e você, olha para você, meu irmão, dê uma olhadinha para a sua vida. Por causa de Jesus existe esperança na minha vida e na sua vida. Por causa de Jesus existe esperança. Por causa de Jesus, seja qualquer a situação, é verdade, seja qualquer a situação, existe esperança para a minha vida e para a sua vida, quando o nosso recomeço está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus, está em Deus. Está em Deus. E quantas histórias a gente poderia pegar. E durante esse mês a gente vai contar várias histórias de pessoas que tiveram um recomeço. Por quê? Porque elas recomeçaram em Deus. 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 Em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, quantas histórias a gente olha para cá. Existe um privilégio da gente pregar, no sentido de olhar para algumas faces, algumas pessoas que a gente acompanhou, pessoas que passaram por situações, pessoas que passaram por decepções, pessoas que passaram por mágoa, pessoas que passaram por perdas. Mas hoje elas podem dizer: graças a Deus que eu recomecei por causa de Jesus, graças a Deus que eu recomecei por causa de Deus, graças a Deus porque Deus esteve presente na sua vida. Se você crê desse jeito e aconteceu na sua vida, dê glória a Deus, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Uma palavra de Deus muda toda a vida de Pedro, e não apenas de Pedro, todos os discípulos, porque se você for profundo no texto, não apenas Pedro sofreu, né? Ou seja, não apenas Pedro negou Jesus, mas todos os discípulos abandonaram Jesus. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Primeiro, saiba que só tem peixe se Jesus Cristo estiver presente. Só tem esperança se Jesus Cristo estiver presente. Só existe recomeço. E aqui a história só existe recomeço para a minha vida e para a sua vida. A gente só pode sonhar com um futuro se a nossa esperança estiver em Jesus Cristo. Segundo, se a nossa esperança estiver em Jesus Cristo, como é que eu me chego para Ele? Saiba que existe graça, que Deus em Jesus Cristo sempre vai oferecer um banquete de graça, sempre vai ofertar graça para a minha vida e para a sua vida. João diz, né, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe entre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe.
Ei, gente, graça de Deus, graça de Deus. Eu acredito em recomeços em Cristo, eu acredito em recomeços em Deus, eu acredito em recomeços em qualquer área da nossa vida. O fundamento é o espiritual, o fundamento é Cristo, o fundamento é a palavra de Deus, o fundamento é Deus, o fundamento está nele, o fundamento está nele, o fundamento está nele. Eu acredito, e a gente vê tanto isso na minha vida, né? Quantas áreas na minha vida, situações na minha vida que eu precisei. Assim, não tem como, a gente só começa, recomeça. A gente só tem esperança quando a gente começa a colocar Jesus Cristo na nossa vida. Mas também, a gente entender que está em Cristo, mas que Deus não é aquele acusador. E, gente, no livro dos evangelhos, né, e a gente vai encontrar por toda a palavra de Deus, especificamente em uma carta que o apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos. Ele fala lá no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, gente, dizer, se Deus é, 1, 2, 3, vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele continua, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós nos entregou, de graça nos dará todas as coisas. Graça de Deus. Eu acredito nessa graça que traz recomeço. Nessa graça que traz recomeço. Eu acredito. O que Pedro experimentou e o que os discípulos experimentaram ali foi esse Deus cheio de graça. Eles não sabiam o que dizer. Eles sabiam que era Jesus. Mas, gente, vamos imaginar, vamos nos transportar para aquele momento. Já pensou Pedro, que dias antes disse assim, não vou te negar, pelo contrário, se aparecer situação, eu posso até morrer, mas eu vou defender você. Ele até tentou. Já pensou a cara de Pedro? Olhando para Jesus. E os outros discípulos, todos disseram, nós não vamos te abandonar. E quando eles se encontram com Jesus, Jesus chama para comer. Jesus chama para comer. Não seria essa atitude de Jesus? Jesus poderia ter chamado para orar. Jesus poderia ter chamado para conversar. Jesus chamou para comer. Eu não sei você, gente. É bom a gente, eu vejo, né, pessoas me convidando para tomar um café. E quando alguém convida você para tomar um café, porque gosta de você. Quando alguém convida para almoçar, porque gosta de você. Eu não sei, eu não conheço ninguém, ou não sei quem é essa pessoa, né? Eu não sei se vocês são iguais a mim. Mas já pensou chamar uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que não gosta de você, para almoçar? Seria terrível, mas você celebra com quem você acredita, você celebra com quem você gosta. Amém, gente? Alguém é parecido comigo aqui? Não é? Então, Jesus chama para almoçar, porque eu acredito nesse Deus que não é contra nós. Brian Houston, o líder, fundador da Hillsong, que nós somos parceiros, ele fala uma coisa interessante, diz assim, se Deus ele fosse alguém que, né, o Deus acusador, um Deus que queria nos julgar, ele teria enviado um condenador. Mas Jesus Cristo não foi enviado como condenador, Jesus Cristo foi enviado como Salvador, porque Deus deu o recado, porque eu amo cada um de vocês. Ei, a graça de Deus abre portas. A graça sempre vai dizer, é possível. A verdade vai dizer, é preciso. A graça sempre vai dizer, é possível eu me chegar a Deus? A graça diz, eu posso me chegar a Deus? A graça vai dizer, é possível. A verdade vai dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A graça vai dizer, é possível falar com Deus? É possível falar com Deus. A verdade vai dizer, o nosso intercessor se chama Jesus Cristo. É possível eu andar com Jesus? A graça vai dizer, é possível. A verdade vai dizer, segue a palavra,
Quando eu sigo a palavra, eu estou dizendo, eu amo a Deus. A graça, e gente, a gente falar uma verdade, é possível recomeçar, mas recomece em Jesus Cristo, recomece pela palavra, recomece de acordo com os princípios da palavra de Deus, recomece sabendo que Deus é gracioso, Ele vai te receber, e Ele sabe muito bem como fazer, simplesmente se chega para Deus, e aí você vai perceber que quando a gente recebe graça, a verdade vem junto e a verdade vai nos libertar. A gente pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas também, eu quero que você saia daqui, receba graça, comece em Jesus, mas resgate o seu amor pelo Senhor. Resgate o seu amor pelo Senhor. Recomeçar, gente, recomeçar amando a Deus faz toda a diferença. Depois que comeram, Jesus perguntou a Pedro, Simão Pedro, filho de João, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Senhor, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus cuida das minhas ovelhas. Jesus poderia ter perguntado, por que você fez aquilo? E ter puxado o passado. Jesus poderia ter perguntado, você está disposto a pagar o preço de me seguir? Preço, custo. Ele não perguntou. Jesus poderia ter perguntado, bem que eu te avisei, peso. Jesus não perguntou isso, não fez isso, não disse isso. Ei, gente, William Barclay disse uma coisa interessante. O amor lhe proporcionou uma tarefa e uma cruz. O amor sempre implica responsabilidades e sacrifício. E não amamos a Cristo de verdade, a menos que estejamos dispostos a enfrentar sua tarefa e carregar a sua cruz. É verdade, há um sacrifício. Mas Jesus não passa isso na cara de Pedro. A primeira coisa que Jesus quer resgatar é o quê? O amor de Pedro por ele. Qual é a conversa que eu e você a gente precisa ter para recomeçar? O que é que você está dizendo que está tudo bem e Jesus está dizendo assim, eu preciso conversar com você? O que é que você está dizendo? Está tudo legal. E Jesus diz assim, não está, porque a gente precisa ter uma conversa com Ele. Me vem à memória uma história muito interessante. Jacó. Ele vai ser líder, na verdade, ele passa a ser um dos patriarcas, o nome dele passa a ser Israel. E ele vai ser o pai de muitas nações. Na verdade, vem lá da descendência de Abraão, mas ele literalmente, o nome dele passa a ser Israel, a terra, né? Povo de Israel, por causa de Israel, de Jacó. Jacó passa anos fugindo. Jacó passa anos querendo uma chance de recomeçar. Porque o que ele fez não foi nada bem feito. Ele usurpa, ele toma, tudo bem que você vai dizer, mas é propósito de Deus. Ei, gente, mas o que ele fez não foi correto. Deus muda isso em proposta, Deus muda isso em propósito, mas ele não fez correto. E no livro você vai encontrar ali em Gênesis, né, Jacó tendo um encontro com Deus. Vale a pena você olhar essa história. E no encontro com Deus, né, ele vinha com medo de Esaú, seu irmão, aquela coisa, né? Ele volta para a terra dele, e o irmão dele, né, que ele tinha prejudicado, tinha tirado a herança, tinha tirado bênção, tudinho, ia se encontrar com eles, assim, eu vou me encontrar com Esaú, e ele vai ter uma conversa com Deus. E eu quero
só fechar aqui esse pensamento. Quando Jacó vai conversar com Deus, Jacó leva para a conversa Esaú. O problema era Esaú. E na conversa que Jacó tem com Deus, o problema de Jacó não era Deus livrar Jacó de Esaú, era Deus livrar Jacó dele mesmo. A conversa que Deus tem com Jacó, Deus não tira Esaú de Jacó, Deus tira Jacó de Jacó. Será que não é essa conversa que eu e você a gente precisa ter com Deus? E a gente está dizendo, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi aquilo, eu perdi aquilo, falta isso, falta aquilo outro. E na verdade Deus está dizendo assim, ei, para recomeçar, você precisa recomeçar com o teu coração, com a tua vida, com uma nova mentalidade, com outra visão. Na verdade a gente precisa ter uma conversa com Deus. E gente, a conversa que Jesus Cristo tem com Pedro. E existe uma teoria dizendo que Pedro negou quantas vezes Jesus, gente? E Jesus pergunta justamente 3 vezes para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Dizendo assim, ei Pedro, a partir de hoje zerou. A partir de hoje, zerou. E eu acho lindo o coração de Pedro, diz assim, Senhor, tu conhece todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Quem sabe é uma palavra para você hoje, eu errei, mas no fundo, Deus conhece o teu coração, você não queria fazer aquilo. Pastor, eu decepcionei, mas no fundo, Deus conhece no teu coração o quanto você se arrependeu. No fundo, Deus conhece a tua vida. Ei, gente, não é maravilhoso a gente saber que Deus conhece a nossa vida? Não são os outros. E quantas vezes a gente fica magoado com o que os outros falaram, magoado com o que disseram, magoado. Nós estamos hoje, literalmente, com 4 unidades prisionais. Nós temos aí, começamos domingo passado na 4ª unidade prisional. Hoje é o 2º domingo nessa unidade. Estamos nos programando para agora, esse mês, começar na unidade feminina. E próximo domingo eu vou estar mostrando o que está acontecendo ali na unidade feminina. E 2 semanas atrás eu recebi um e-mail de um ex-interno. Ele tinha recebido a liberdade dele, hoje ele está fora. E ele mandou um e-mail para mim, dizendo assim, pedindo ajuda. Pastor, tudo bem? Sou fulano de tal. Se apresentou, eu assisti os cultos, agora eu estou fora. Pastor, me ajuda, porque eu preciso recomeçar. E ninguém acredita em mim. Eu já fiz tanta maldade, eu fiz tanta coisa errada, eu já fiz tantas promessas para as pessoas, que ninguém acredita mais em mim. Mas eu quero uma chance, pastor, de provar para mim mesmo, primeiramente para mim, que com Deus é possível recomeço. E aí depois ter a chance de mostrar para as pessoas que é possível recomeçar. Ei, gente, domingo passado, no nosso campo de Maracanaú, o nosso pastor lá, o Júlio, mandou uma mensagem para mim, um ex-detento, um ex-interno. Ele ganhou a liberdade dele, ele estava assistindo, ele já assistiu o culto conosco em uma das unidades, e agora estava assistindo o culto com a família dele na igreja. Ele estava recomeçando a vida dele. E nós vamos ver essa história. Eu vim hoje aqui dizer para você que todo recomeço precisa estar em Cristo. Mas tudo em Cristo por quê? Porque a gente acredita na graça e no amor de Deus. Mas todo recomeço, ele precisa resgatar o nosso amor por Deus. O nosso amor por Deus. E quando a gente resgata o nosso amor por Deus, e eu quero encerrar, a gente vai responder ao chamado do Mestre. Jesus encerra a conversa, diz assim, siga-me, siga-me, siga-me.
O ano era mais ou menos, não, o ano era 2001. O ano era 2001. Eu estava de viagem para São Paulo, controle ali do grupo da Marquise, eu estava em reunião indo para São Paulo. E aí eu tive um convite de pregar em Palmas. Então minha viagem, eu tinha que estar em São Paulo na segunda-feira, então na sexta-feira eu viajei para Palmas. E aí no caminho para Palmas, eu paro em Brasília, e eu estava ali esperando o meu voo, e um pastor amigo meu, né, que mora em outra cidade, ele olha para mim, e aí vem lá, Costa Neto, você é por aqui e tal, aí tudo bem e tal. Assim, rapaz, eu posso orar por ti? Eu disse, lógico. E ele orou por mim. E na oração que ele fez, ele orou por mim e ele fez essa pergunta, comparando, né? A gente quer falar difícil, aí vai errar, né? Parafraseando, né? Comparando, fazendo, né? O exemplo de Pedro. Ele chega para mim e diz assim, tu me amas, Costa Neto? Apacenta minhas ovelhas. E ele diz, tu me amas, Costa Neto? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Costa Neto? Apacenta as minhas ovelhas. E ele diz assim, um dia para mim é um ano. Um ano para mim são 10 anos. 10 anos é uma eternidade. Não dá mais tempo, Costa Neto, apacenta as minhas ovelhas. Orou por mim. Eu cheguei em Palmas, preguei naquela noite. No sábado de manhã eu prego novamente. E sábado à tarde eu vou para o hotel. E ali no hotel aquela palavra no meu coração. Tu me amas, tu me amas. Tu me amas, tu me amas. Eu disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E aí Deus falou de uma forma tranquila, sem me acusar, mas me confrontando. Ele disse assim, Costa Neto, tu não me amas. Na verdade, você ama os seus planos. Você ama os seus projetos. Você ama... Na verdade, você não tem coragem de entregar os teus projetos para mim. E ali eu chorei. Eu disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Ok, quais eram os seus projetos? Meus projetos eram, eu estava montando, não é? Já tinha mandado meu currículo para morar fora. E já tinha começado alguma conversa para morar fora. E meus projetos com a Nenê e com meus filhos era a gente passar 10, 15 anos. Havia uma chance de ir para o México ou para os Estados Unidos, e a gente disse, nem vamos passar 10, 15 anos fora, o Lucas e a Andréa se formam, e aí eu volto como CEO, presidente de uma multinacional, e aí a gente mora Rio, São Paulo, tem um colchão financeiro, e aí a gente vai servir a Deus. Naquela tarde, eu tive a chance de recomeçar. Não pelaquilo que eu perdi, naquela chance de recomeçar o que eu iria perder. O que eu iria perder? E o que é que eu iria perder, gente? Eu voltei, fui para São Paulo. Naquele dia, naquela tarde, que leveza, que sensação gostosa de perdão. Sensação gostosa de dizer assim, Senhor meu Deus, faz o que o Senhor quer na minha vida. Faz o que o Senhor quer na minha vida. Podia trabalhar com mais gosto, pedir demissão, de jeito nenhum. Mas eu sabia, Deus vai fazer alguma coisa. Porque agora é sobre missão de vida. Agora é viver sobre missão de vida. Agora Deus vai fazer o que Ele quer. E aí, vocês sabem o que aconteceu em 2001. Em 2001 a gente começa a ser servideira. E 20 anos, aí a gente tem essa história linda e maravilhosa. Sabe o que é que eu ia perder, gente? Sabe o que é que eu ia perder? Perder a chance de me encontrar com o Adriano. Perder a chance de me encontrar com o Gil. Eu ia perder a chance
de me encontrar com o Cardel. A chance de me encontrar com você. A chance de poder cooperar com a vida de você. A chance de poder cooperar na vida de tantas pessoas. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu quero te chamar a você graduar. Pode ser se graduar em recomeço de perdas. Mas para mim, gente, tem perdas que a gente não imagina o que pode acontecer se a gente não parar e dizer: Deus, eu quero recomeçar. Deus, eu quero recomeçar com sentido de vida, com missão de vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa, gente, vamos viver essa vida. Vamos valorizar essa vida, mas para uma missão de vida. Essa vida nessa terra só faz sentido se a gente viver com missão de vida, porque a nossa proposta de viver é eternidade. É eternidade. Ah, meu irmão, se a sua proposta de vida for para essa terra, Paulo fala em uma das suas cartas, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Paulo diz, se a nossa vida se refere a esse mundo, nós seremos as pessoas mais infelizes. Porque se a gente não tiver a mentalidade de vida eterna, a mentalidade de propósito, a mentalidade do céu, a mentalidade do reino, ei, gente, às vezes perder uma pessoa é tudo, às vezes perder um emprego é tudo, às vezes perder um dinheiro é tudo, às vezes perder um projeto é tudo, às vezes perder, ei, custa, dói. Pior é a gente perder missão de vida, propósito de vida. Quem sabe interno, você clama tanto para sair daí, mas deixa eu te falar uma coisa, o que é que adianta sair daí e ir para o inferno? O que é que adianta, gente? A gente tem a chance de recomeçar financeiramente e perder a nossa alma. O que é que adianta? O que é que adianta, gente? Deixa eu falar uma coisa, a gente precisa, hoje, ter uma conversa com Jesus e dizer: Jesus, me ajuda a entrar sendo nessa universidade e recomeçar e me graduar. Oh, Deus, me graduar. Eu me encontrei com a Stephanie. A Stephanie é uma voluntária nossa do Kids. A Stephanie, ela deve ter seus 30 anos e perdeu o esposo dela, deve ter lá seus... Quanto? 27 anos. E eles tinham 3 meses de casados. E a Covid levou. Ei, gente, me encontrei com ela e disse: como é que ela está? Pastor, a gente chora ainda estou no período de luto, mas coisa boa é poder vir para cá e poder servir nas crianças, poder cumprir a minha missão de vida, e você via brilho nos olhos. A alma ainda estava pesada, estava, mas existia uma esperança de eternidade. Eu não estou com ele hoje aqui, mas eu tenho a certeza que um dia eu o verei na eternidade. Ah, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, missão de vida, missão de vida, missão de vida. Se você não descobrir tua missão de vida, você vai perceber que nada vai te preencher. Talvez nem perceba que nada te preenche. Nada te preenche. Te convido hoje a se formar nessa faculdade chamada Recomeço.